Eu sou o caminho. E aqueles sob o meu domínio devem seguir as minhas leis. Eu sou o caminho. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a Toyota fez uma propaganda aí razoavelmente tenebrosa. Se você esmiuçar a mensagem, você entenderá realmente o que eles estão querendo dizer ali por trás. E é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. As palavras que eles colocaram, a forma com que eles colocaram, a dualidade que eles utilizaram, não nega a quem realmente esses caras estão servindo. E mostra mais uma vez que eles estão querendo jogar esse tipo de mensagem aí para nossa cabeça. Não é a primeira vez que eu venho falando de marcas de carro aqui. Eu já falei a respeito da Volkswagen algumas vezes, já falei a respeito da Fiat, e toda a simbologia que eles utilizam, toda a mensagem que eles trazem, na maioria das vezes, tem sempre aí uma certa dualidade, uma mensagem subliminar e uma mensagem que eles querem passar para nós. Dessa vez com a Toyota não é diferente. Utilizaram aí uma propaganda onde a mensagem é passada pelo próprio anticristo, o próprio antimessias, ou até mesmo o próprio Satanás. Eu sou o caminho, e aqueles sob o meu domínio devem seguir as minhas leis. Os grandes e os fortes me temem. Os fracos me amaldiçoam. Mas todos me respeitam. Pena e compaixão são palavras que ignoro. Nas minhas terras, sempre fui soberano. Parece brincadeira, parece loucura, teoria da conspiração, mas não é. Assista esse vídeo até o final e você vai ver o grau que esses caras estão, a forma que eles estão fazendo, e tenho certeza que você vai se surpreender. Se for sua primeira vez, inscreva-se aqui nesse canal e me ajude aí no compartilhamento da mensagem, pois é interessante nesses últimos tempos, nesses tempos de apostasia que estamos vivendo, que as pessoas comecem a enxergar, abram a mente para que esse grupo de pessoas que estejam aí despertos, acordados, possa aumentar junto conosco. É interessante a gente falar uma coisa aqui antes de eu rodar aí esse comercial para que vocês possam ver, antes da gente esmiuçar ele, que muitas pessoas vêm até aqui e falam assim, olha, eu não estou esperando o anticristo, eu espero a volta de Cristo, a volta do Messias. Sim, eu também, mas não podemos ser como os Tessalonicenses. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala uma coisa muito interessante a eles, e é isso que eu tento falar aqui nesse meu canal. É claro que eu também estou esperando a volta de Cristo, ninguém quer aqui a volta do antimessias, mas é necessário ficar atento a todas essas coisas, pois na segunda carta aos Tessalonicenses, mais exatamente no 3º versículo, a gente vê que eles estavam basicamente dizendo isso, e o apóstolo Paulo lhes disse dessa forma, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que essas coisas aconteceriam. Ele está falando a respeito da volta de Cristo, da volta do Messias, que já há 2000 anos atrás se falava sobre essas coisas. E aí ele diz assim, que a volta de Cristo não aconteceria sem que antes venha a grande apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com o Criador. Então, é vão que essas coisas aconteçam. A grande apostasia nós já podemos ver debaixo de nossos olhos. A quantidade de pessoas dentro de religiões, tanto ela católica como várias outras dessas filhas protestantes, a gente percebe que muitas delas, na maioria, estão cegas, sendo guiadas por líderes que são cegos também. Essa é a grande apostasia que ocorre basicamente no mundo todo. E sim, estamos próximos aí, nos próximos anos, de ver se levantar o filho do pecado. Tudo indica, tudo converge para que nos próximos anos, acredito eu, que ainda nessa geração, veremos tais coisas, pois o cerco está se fechando, o caminho está sendo preparado e a própria tecnologia dará suporte aí para que isso ocorra. Então é necessário falar sobre essas coisas para assim sabermos, né, quando estará próximo de vermos aí a volta do Messias, a volta do verdadeiro Cristo. Ninguém sabe quando será, mas deveremos ficar atentos a essas coisas, assim como os sinais que o próprio céu nos mostra. O próprio Cristo nos ensinou isso, ok? Então vamos rodar o comercial aí para que a gente possa entender. Esse versículo é importante para que a gente lembre algumas coisas dentro da própria propaganda também. Vamos ver o que a Toyota tem aí para nos dizer.
Eu sou o caminho. Bom, aparentemente, já de início começa aí num local deserto. Você pode ver aí o carro andando em dunas, que nos lembra até mesmo a tentação do próprio Cristo, quando lá ele se encontrou com o espírito ali de Satanás, onde ele foi tentado 3 vezes no deserto. É interessante que a frase que eles colocam aí de início é: eu sou o caminho. Esse texto de Tessalonicenses que eu li também foi proposital para que a gente faça a menção nessa parte aqui do vídeo, pois lá mostra que ele tentará ser como Criador, se assentará no templo de Deus. O templo de Deus, é claro, é o nosso corpo, ele virá como um homem, virá como um ser humano, mas se assentará também no falso templo de Deus, pois é assim que ele enganará a grande multidão de pessoas que estará aí endeusando ele. Essa é a falsa apostasia, e o falso templo de Deus é o 3º templo de pedra que eles estão reconstruindo lá em Jerusalém, lá em Israel. Então é interessante a gente lembrar de todas essas coisas. E aqui ele tenta ser como Deus, pois em João, no capítulo 14, a gente pode ver ali, a partir do versículo 6, onde ele diz, o próprio Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. A gente vê que eles começam essa propaganda aí da Toyota, colocando alguém que está fazendo uma menção de ser como Deus, o caminho. Vamos continuar. E aqueles sob o meu domínio devem seguir as minhas leis. E aqueles sob o domínio dele devem seguir as suas leis. Ou seja, então ele é alguém que domina. A gente pode ver que no caso pode ser o próprio Satanás se utilizando ali do próprio antimessias que virá aí por conta desse espírito imundo. Vamos continuar. Os grandes e os fortes me temem. Os fracos me amaldiçoam. Os grandes e os fortes temem ele. Os fracos o amaldiçoam. Perceba aí nas imagens que eles colocaram aí nessa propaganda que a gente vê só coisas ruins acontecendo, só pessoas caindo ali, carros virando. Eu acho que é interessante a gente observar isso também, pois acaba sendo realmente um pouco estranho, para uma propaganda de carro, assim como todas as outras propagandas que eu analisei aqui. Vamos continuar. Mas todos me respeitam. Pena e compaixão são palavras que ignoro. Pena e compaixão são palavras que ele ignora. Você viu que todos ali respeitam ele. Então ele é alguém que terá sim um poder, acima de todas as pessoas, acima dos fortes, dos fracos. Todos esses o respeitam e ele mostra aí que ele é totalmente ao contrário de Cristo, pois pena e compaixão é algo que ele não tem amor no coração. Interessante, né? Isso é uma propaganda de carro. Vamos continuar. Nas minhas terras sempre fui soberano. Até hoje, só encontrei uma oponente de verdade, com talentos fora do comum. Alguém com resistência incomparável e com motores poderosos, que me ensinou a humildade. A única que me fez sentir o gosto amargo da derrota. Então, ele assume que até hoje ele encontrou apenas uma que fez ali com que ele sentisse o gosto amargo da derrota. É interessante a mensagem que eles colocaram ali. Às vezes, provavelmente, a vontade deles de apenas mostrar de quem eles estão do lado, quem está falando por eles ali. Pois a única que conseguiu fazer ali com que ele sinta o gosto amargo da derrota, no caso, é a própria noiva de Cristo, a própria igreja, o corpo de Cristo, aqueles que irão vencer a morte aí naquele grande dia. Esse ou essa é a única que conseguiu aí derrotar esse próprio espírito imundo e a mesma que conseguirá derrotar o próprio anticristo, o próprio antimessias. A verdadeira igreja, não falo dessas denominações religiosas, dentro desses templos religiosos, dentro desse sistema religioso, mas sim as pessoas que entenderam verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, que têm um amor no coração, tanto o amor ao Criador quanto o amor ao próximo, que entenderam a mensagem e vivem essa mensagem. Isso é o mais importante. Os que estão debaixo da verdadeira graça de Cristo, espalhados aí ao redor do mundo. Achei muito interessante essa mensagem. E é claro, eles fazem uma dualidade, com o próprio carro, com aquela Toyota Dakar, para dizer que é ela. Mas, se você observar bem, você vê
a grande dualidade que eles fizeram e você vê que isso não fica só e que não é saudável para apenas um comercial de carro. Tem algo muito pesado ali por trás, inclusive a música que eles colocam é pesada, as cenas que eles colocam ali são realmente pesadas e aí a gente consegue enxergar todas essas coisas. Eu gostaria também de saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Na minha opinião, a Toyota pegou pesado e, é claro, esmiuçando, como eu falei, a gente pode ver sobre quem eles estão falando. O fim dos tempos é o que nós estamos vivendo, já vivemos a grande apostasia. E esse Nico aí, o filho do pecado, o filho da perdição, está prestes a se mostrar. Não é à toa que vemos todas essas coisas acontecendo. E grandes marcas estão sempre fechadas com toda essa nova ordem secular que será aí controlada e comandada por ele. Não é à toa que elas estão todas praticamente fazendo referências de uma forma ou de outra para a vinda desse antimessias, desse anticristo. Deixe sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de me ajudar no compartilhamento da mensagem e também se inscrever caso seja novo aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.